Muito bom dia, senhoras e senhores. Vamos iniciar mais uma sessão virtual do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Nesta sessão de hoje, o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais irá empossar como nova associada efetiva a doutora Maria Ângela de Barros Correia Menezes, que irá ocupar a cadeira número 31, cujo patrono é o historiador Lúcio José dos Santos. Participam desta sessão e compõem a mesa diretora virtual o presidente, Dr. Luiz Carlos Abrita, o secretário-geral, Dr. Antônio Carlos de Albuquerque, o associado efetivo, Dr. Iácones Batista Vargas, o presidente emérito, Dr. Wagner Colombaroli, e a empossanda, a doutora Maria Ângela de Barros Correia Menezes. Agradecemos a presença de outros associados e convidados. E para iniciar a sessão, com a palavra o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, Dr. Luiz Carlos Abrita. Muito bom dia. Sobre o currículo da empossanda, falará com brilho de sempre o nosso associado Iácones Batista Vargas. Então, são dois brilhantes, o Iácones e a empossanda. Maria Ângela de Barros Correia Menezes. Eu apenas, se eu fizesse o currículo, acrescentaria apenas o seguinte no currículo. Filha do coronel Adalberto, um dos mais queridos associados do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Quando assumi a presidência, afirmei que pretendia aumentar o número de mulheres no Instituto. É claro que avançamos, mas ainda é pouco. Mas, piano, se vai lontano. Cada vez mais a mulher vem ocupando cargos de destaque da sociedade. Mesmo anteriormente, as mulheres eram valorizadas. Assinalo em meu livro Maria, Mãe de Jesus e Nossas Mães, que para e passa a ascensão de Maria nos concílios ecumênicos, até ser proclamada Mãe de Deus, as mulheres se projetam socialmente cada vez mais na atualidade. O escritor português Alves Mendes fez um pronunciamento na secular Igreja da Vila de Golegã, sobre o qual transcrevo um trecho. Há um ente que é combinação de vida, porque é sublimação de amor, a mulher. A sua grandeza é tal, a sua transcendência é tamanha, que tudo quanto há de grande e transcendente houve nome feminil. Ficou se apelidando ciência, virtude, poesia, glória, fé, esperança, caridade, toda essa famosa e encantadora constelação moral, toda essa esplendíssima via láctea de coisas santas. O homem pode sondar os abismos da consciência, pesquisar as faculdades do espírito, assinalar as leis do pensamento e, com o olho de águia, remirar todas as facetas da ideia. Pode ser Kant e fazer a crítica da razão pura. Pode. Porém, o coração, este cego que tudo vê. O coração, esse mudo que tudo diz. O coração, este famoso éclaro da existência que tem gelos e incêndios, lavas e escórias, paixões generosas e impulsos derrancados, esse só a mulher segreda seus mistérios. Quanto é larga e calorosa, profunda e penetrante a ação, a influência da mulher. Aonde quer que volvais os olhos, aonde quer que fixeis o pensamento, no zênite ou na nadir das civilizações, no berço ou no sepulcro dos povos, nos arquivos imensos da história ou nos cenários pompeantes da estética, nas tragédias dos séculos ou nas estrofes dos poemas, na corrente dos fatos ou na espera das ideias,
nas diáfanas regiões da fantasia ou nas túrgidas paragens da realidade, na ciência e na arte, na ética e na política, na direção do homem, na governação do mundo, sempre e em toda parte, defrontais à mulher, transmitindo à vida sulco indelével, um cunho soberano, levando ao espírito as suas asas mais ligeiras e ao coração as suas cordas mais melodiosas. Esse é um trecho do pronunciamento feito na secular Igreja de Golegão. Bem-vinda ao Instituto Histórico Geográfico de Minas Gerais, Maria Ângela de Barros Correia de Menezes. A empossanda doutora Maria Ângela de Barros Correia Menezes faz agora a leitura do termo de compromisso como nova associada efetiva do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Prometo cumprir os deveres de associada efetiva do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, observar seu estatuto, desempenhar funções e encargos que me forem atribuídos e promover com dedicação o seu engrandecimento. Obrigada. O secretário-geral, Dr. Antônio Carlos de Albuquerque, faz agora a leitura do termo de posse. Muito bem. Bom dia a todos. Declaro inicialmente o seguinte: a nova associada efetiva receberá oportuna e presencialmente a medalha João Pinheiro, o distintivo de lapela do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais e o diploma de associada efetiva. Passemos à leitura do termo de posse. Aos 24 dias do mês de julho de 2021, em sessão solene virtual, tomou posse como associada efetiva do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais a doutora Maria Ângela de Barros Correia Menezes, eleita para ocupar a cadeira número 31, que tem como patrono o historiador Lúcio José dos Santos. A empossanda prestou o compromisso dos termos estatutários perante o presidente Luiz Carlos Abrita, prometendo cumprir os deveres inerentes à investidura. Para constar, foi lavrado o presente termo de posse, que vai assinado pelo presidente e pelo secretário-geral. Belo Horizonte, 24 de julho de 2021. Com a palavra, o associado efetivo, doutor Iácones Batista Vargas, para saudar a nova associada efetiva do Instituto Histórico. Excelentíssimo senhor presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, doutor Luiz Carlos Abrita, prezada doutora Maria Ângela de Barros Correia Menezes, caros associados e associadas, familiares e amigos da empossanda, senhoras e senhores, muito bom dia. O Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, nesta auspiciosa manhã, abre suas portas e também os seus braços para, em sessão solene, receber a nova associada efetiva, doutora Maria Ângela de Barros Correia Menezes. Empossada na cadeira número 31, que tem como patrono o engenheiro, professor e historiador Lúcio José dos Santos.
Agradecido pelo honroso convite com que fui distinguido para saudar nossa confreira, valho-me de poderes conferidos em procuração, lavrada não em notas de tabelião, mas nas laudas cordiais que nos unem por grande amizade ao seu progenitor, quem represento nesta honrosa missão. Maria Ângela vem dignificar esta centenária Casa da Cultura e das tradições do povo mineiro, e com seu carisma engrandecer ainda mais o valor da presença feminina aqui inaugurada há 62 anos, como bem destacou o presidente Abrita. Casada com o administrador e contador Agostinho Evangelista Guedes, doutora Maria Ângela é mãe de 2 filhos, o publicitário Pedro Ivo e a médica Maria Isabel. Gaúcha, com raízes no centro-oeste mineiro e no agreste pernambucano, Maria Ângela é filha da educadora recifense Neide de Barros Correia Menezes e do nosso veterano associado, meu amigo e conterrâneo, Coronel Adalberto Guimarães Menezes, titular da cadeira número 32 deste instituto, cujo patrono da cadeira é o Alferes Tiradentes. Pela mãe, Dona Neide, Maria Ângela é neta de Maria Anunciada Rabelo, natural de Canhotinho, Pernambuco, onde o pai era juiz de direito, e do advogado tributarista, doutor Mário de Barros Correia, nascido em Pesqueira, com raízes em Belo Jardim e Caruaru, diretor de rendas do interior e membro do Conselho de Contribuintes de Pernambuco. Pelo pai, Maria Ângela descende de importantes e tradicionais troncos da cidade de Luz, São Gonçalo do Pará, Santo Antônio do Monte, Dores do Indaiá e Pitangui. É neta de Dona Maria Guimarães Macedo e de Servito Menezes, este neto de Belchor de Almeida Beltrão, o famoso doutor Precata, considerado por alguns historiadores como sendo neto do protomarte da independência Joaquim José da Silva Xavier, que seria então pentavô da nossa nova associada. Recém-casados, os pais de Maria Ângela mudaram-se para Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, onde ela nasceu a 26 de maio. Qual um presente para o pai, que aniversaria 3 dias antes da filha. Ângela, como é carinhosamente chamada em família, nasceu forte e muito cabeludinha, de tal modo que foi trazida na maternidade já com um lacinho de fita nos cabelos. Em razão da atividade profissional do pai, oficial do Exército, a família residiu em várias localidades. Aos 10 meses, Maria Ângela mudou-se para o Recife, terra de sua mãe. Perto dos 3 anos, veio para Belo Horizonte. Morou na Rua Esmeralda, bairro Prado, matriculada ali no Instituto Santo Curadars. Passeava com a mamãe até a Praça Raul Soares para pedalar o seu velocípede tico-tico. Nasceu daí esse contato com o nosso espaço de nossa sede, o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. 3 anos depois, a família voltou para o Recife, onde nasceram seus 2 irmãos, o Ivo e o Júnior. Antes de completar 12 anos, deixaram a casa da Rua Petrolina, a 200 metros da Praia da Boa Viagem, e mudaram-se para Lins, São Paulo. Ali, Ângela matriculou-se num colégio particular e, em poucos meses, já hasteava a bandeira nas solenidades, honraria dada aos primeiros alunos, conforme registra seu pai, orgulhoso do espírito cívico e do destaque estudantil da querida filha. Aos 13 anos, voltaram para o Recife. Aos 17, Ângela foi para Brasília. Sempre muito estudiosa, concluiu o ensino médio e ingressou na universidade, no primeiro vestibular que fez, para Química, na UNB, embora desejasse outra formação que ainda não existia no Distrito Federal. Aos 19 anos, quando a família se mudou definitivamente para Belo Horizonte, matriculou-se então na Universidade Federal de Minas Gerais e pôde graduar-se no tão sonhado curso de Engenharia Química. Às vésperas de se formar, quando já estudava alemão, submeteu-se ao concurso público da Nuclebras
Empresas Nucleares Brasileiras. Era o período das provas finais da universidade. Assim, não pôde estudar como desejava para o concurso. No dia da primeira prova, extremamente técnica, uma amiga esquece a calculadora. Com espírito altruísta, Maria Ângela empresta a sua própria máquina para a outra candidata e faz a prova, realizando todos os cálculos na ponta do lápis. Resultado, foi a única aprovada entre os colegas. Depois de exames psicotécnicos e entrevista, classificou-se com louvor, sendo a única mulher aprovada naquele concurso. A posse, como Ângela lembra, numa sexta-feira de carnaval, obrigou-a a voltar às pressas de uma viagem ao Recife. Na Nuclebras, atual Comissão Nacional de Energia Nuclear, CENEM, Maria Ângela consolidou sua carreira profissional com brilhante e inovadora atuação no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, órgão do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, que funciona de forma autônoma dentro do campus Pampulha da Universidade Federal de Minas Gerais. Mesmo trabalhando muito, nunca parou de estudar. Especializou-se em técnicas nucleares, seguiu na pós-graduação com mestrado em Ciências e Técnicas Nucleares, doutorado em Química Inorgânica e pós-doutorado também em Ciências e Técnicas Nucleares, todos pela UFMG. Professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia das Radiações, Minerais e Materiais, do CDTN, leciona radioquímica desde 2004. Também foi professora visitante na PUC Minas, lecionando contaminadores ambientais. Atualmente, é pesquisadora titular do CDTN e bolsista de produtividade em pesquisa pelo CNPq e pela FAPEMIG. Supervisora de pós-doutorado, integra inúmeras bancas de mestrado e doutorado em diversas universidades de vários países, inclusive na Arábia Saudita. Desde 2003, é a gerente técnica do Laboratório de Ativação Neutrônica do Serviço de Reator e Técnicas Analíticas do CDTN. Com vasta experiência na área de Química e Física, utiliza o reator nuclear de pesquisa TRIGA, único no Brasil. Enganam-se os leigos na matéria na temática da engenharia nuclear em confundir essa matéria com explosões bélicas. Doutora Maria Ângela, com dedicação e amor a essa ciência, demonstra-nos o quanto esse importante ramo do conhecimento, pacífico e útil, presta relevante contribuição para o bem da comunidade e melhor qualidade de vida das pessoas. Com mais de 200 de publicações, entre artigos em revistas especializadas, trabalhos em congressos nacionais e internacionais realizados em todos os continentes, sua vasta publicação, sua vasta produção bibliográfica é fonte constantemente citada em mais de 240 trabalhos científicos. Nossa cientista é referência na técnica analítica nuclear de ativação neutrônica, que pode ser instrumental ou envolver etapas químicas e radioquímicas. Também tem envolvimento na determinação de parâmetros neutrônicos. Nos últimos 20 anos, Maria Ângela dedica-se ao inovador e avançado método caseiro padronizado de ativação neutrônica, concebido pelo professor De Corte, da Bélgica. Esse método mais eficiente tem substituído a maioria dos métodos radioquímicos, dando novas aplicações ao reator nuclear de pesquisa TRIGA. Com competência técnica, Maria Ângela coordena e integra diversos projetos de pesquisa e desenvolvimento, especialmente de métodos em análise por ativação neutrônica, otimizando suas aplicações na indústria, agricultura e meio ambiente, inclusive alguns em parceria com o professor Dr. Francisco Javier Rios, recentemente empossado na cadeira 13 do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, patrono Frei José de Santa Rita Durão. Com o método caseiro,
de análise por ativação neurônica, doutora Maria Ângela tem obtido excelentes resultados na área da saúde, farmacologia, terapias medicinais, geologia e, surpreendentemente, até na área da história e arqueologia. São exemplos de seus inovadores trabalhos a avaliação da qualidade do ar em pontos críticos de Belo Horizonte, a análise do milho cultivado para silagem e do uso do rejeito do beneficiamento da rocha fosfatada como fertilizante na região do Cerrado, além do impacto da atividade mineradora na cadeia alimentar, detectando traços de elementos químicos em alimentos, como a couve, produzidos no quadrilátero ferrífero. É interessantíssimo o projeto que a doutora Maria Ângela coordena sobre o resgate da tradição tupi-guarani no Vale do Rio Doce. Pela análise da composição química elementar das amostras encontradas em sítios arqueológicos, ela consegue determinar, com técnica nuclear, o comportamento desses povos antigos. É inédita tal metodologia na análise de amostras com geometrias não usuais desenvolvidas com a aplicação do método caseiro. Percebe-se, então, todo o seu cuidado na preservação da integridade dos fragmentos cerâmicos milenares analisados sem retirada de alíquota. Em outro projeto internacional, que a doutora Maria Ângela coordena, ela investiga os processos e mecanismos, doutor Wagner Colombaroli, esses mecanismos responsáveis pela coloração de gemas brasileiras incolores, como berilo, topázio, quartzo, através de irradiação por nêutrons. Doutora Maria Ângela já recebeu diversas premiações, inclusive prêmio de melhor trabalho apresentado em congresso. Ainda é revisora de vários periódicos científicos internacionais e também é membro do corpo editorial da revista de Química Radioanalítica e Nuclear, publicada nos Países Baixos pela Springer. Doutora Maria Ângela de Barros Correia Menezes, além de grande cientista, é verdadeira embaixadora do Brasil. Sua importante atuação no cenário da engenharia nuclear mundial tem o reconhecimento da comunidade internacional. Desde 2005, é membro do Comitê Científico Internacional do Método Caseiro de Ativação Neutrônica. Ela tem relevante participação ativa em projetos coordenados de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológicos, produzido pela Agência Internacional de Energia Atômica, órgão máximo da área nuclear, vinculado à ONU, com sede em Viena, onde constantemente participa de reuniões com outros estudiosos. Sempre havemos, no seleto grupo de cientistas nucleares, escolhidos em todo o planeta para lançar temas, discutir e realizar projetos sobre energia atômica, além do intercâmbio técnico e científico, ela também desenvolve sólidas amizades nos diversos países pelos quais tem viajado a trabalho. E não são poucos. Além da Áustria, Holanda e Bélgica, já esteve no Quênia, Macedônia, Canadá, Chile, Eslovênia, apenas para citar alguns poucos exemplos. A propósito, mantém estreito e permanente contato científico na Eslovênia, onde conquistou parceiros e grandes amigos, com sua criatividade e impressionante capacidade de superar desafios. Doutora Maria Ângela também apresentou importantes contribuições para o Departamento de Ciências Ambientais de Ljubljana, de forma que os eslovenos a consideram membro da própria equipe do Instituto Josef Stefan. Senhor presidente, senhoras e senhores, é por meio da ciência que um povo obtém a sua independência e a humanidade conquista o seu progresso. O Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais está, pois, de parabéns por fortalecer o seu quadro associativo com esta valorosa mulher brasileira, grande expoente da comunidade científica internacional. Por isso, peço licença
para dizer ao seu pai, aventurando-me na língua eslovena, Vala. Vala, Coronel Adalberto. Obrigado. Obrigado por ter, com a dona Neide, dado ao mundo essa grande cientista, essa pessoa tão especial, esse anjo chamado Maria Ângela de Barros Correia Menezes. Também digo, Vala, doutora Maria Ângela, muito obrigado por aceitar integrar como associada efetiva a família do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, que tanto temos a aprender com você. Todos da Casa de João Pinheiro a recebemos afetuosamente e lhe desejamos felicidade, saúde, sucesso ainda maior e muita bênção. Sinta-se abraçada por todos nós. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado. Com a palavra, a doutora Maria Ângela de Barros Correia Menezes, para sua oração de ingresso no Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Eu não tenho nem palavras para agradecer ao Iácones e vou começar a minha apresentação. Com licença. Não, calma. Bom dia, senhores. Eu estou aqui me recuperando da emoção, né, de ter ouvido o nosso colega, né, Iácones. Agradeço imensamente pelas suas palavras. E agora vou dar início à minha apresentação. Primeiro, eu gostaria de saudar o presidente, o doutor Luiz Carlos Abrita, o secretário-geral, o doutor Antônio Carlos de Albuquerque, os participantes dessa posse, senhores e senhoras. Inicialmente, eu vou falar sobre o antecessor da cadeira número 31, o doutor Eurípides Santos Zumpano. Ele nasceu em 17 de dezembro de 1927 em Uberlândia. Foi casado com a doutora Luci Costa Pereira Santos, tendo como filhos Antônio, José Francisco e Sérgio. Antônio é professor no Departamento de Matemática na Universidade Federal de Minas Gerais, o José Francisco é médico e o Sérgio é administrador. Eu vou fazer um parêntese aqui nesse ponto para comentar como é que a vida ela é cheia de surpresas e ligações, né? Há 20 anos, eu me preparando para uma reunião de projeto no Quênia, coordenado pela Agência Internacional de Energia Atômica, eu recebi uma lista de remédios e vacinas que eu deveria tomar antes de viajar para Nairobi. Então, entre esses medicamentos, eles sugeriam tomar remédio para malária. E eu resolvi procurar alguém que me informasse melhor como fazer com esse medicamento. E, na época, então, fui orientada a procurar exatamente o doutor José Francisco Zumpano, que é referência em malária aqui no estado de Minas Gerais. Isso há 20 anos. Ele me recebeu muito bem, me explicou, me entregou os remédios caso eu precisasse, e eu acho que do grupo inteiro eu era a pessoa mais tranquila em relação à malária, justamente devido às orientações do doutor José Francisco. Mais adiante, descobrimos que o Sérgio Zumpano, ele é cunhado de uma amicíssima nossa. Então, eu estou agora falando sobre o doutor Zumpano, que eu conheci, né, realmente muito pouco, mas descobrindo todas as ligações que eu tenho com a família dele. Bom, quanto ao doutor Zumpano, ele fez os primeiros estudos em Uberlândia, completando-os em Belo Horizonte, no Colégio Afonso Arinos. Ele formou-se engenheiro arquiteto da Escola de Arquitetura da UFMG na turma de 1951. Fez pós-graduação em urbanismo, urbanologia com o doutor Gaston Bardet, autor de grandes projetos de urbanismo na França e na África.
Dr. Zumpano era engenheiro, arquiteto urbanista, historiador, desenhista, artista e escritor. Como destaque da sua carreira profissional, ele trabalhou por 27 anos na Fundação Serviço Especial de Saúde Pública, FUNASA, projetando e instalando obras de saneamento, hospitais e postos de saúde em mais de 200 cidades de Minas Gerais. Durante anos, ele foi engenheiro arquiteto da construtora Andrade e Campos e foi membro da Comissão de Construção do Campus Universitário da UFMG. Autor de centenas de projetos arquitetônicos residenciais e vários edifícios de Belo Horizonte, entre eles o edifício Marena e o edifício Miraci. Todo mundo conhece o edifício Marena, que se situa na Avenida Amazonas, no centro, e o edifício Miraci, na Rua Rio de Janeiro, também no centro. O Dr. Zumpano, em parceria com o Dr. Alberto Mazzoni, projetou o prédio da Faculdade de Direito do UFMG e o Instituto de Pesquisas Radioativas da Escola de Engenharia do UFMG, hoje Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, exatamente onde eu trabalho. Quanto às publicações, o Dr. Zumpano publicou o livro A Arte de Eurípides Santos Zumpano, Retratos, Estudos e Arquitetura, em 2013. Escreveu sobre a sua família, como sendo descendente italiano, escreveu sobre a família Zumpano, Trabalho, Luta e Sacrifício, em 2001. E também publicou diversos livros mais religiosos, né, de cunho religioso, como A Procura de Deus, em 2011, Deus é Amor, em 2014, O Divino Poder da Oração, em 2017, e Jesus e o Reino de Deus, em 2018. Recebeu vários títulos de cidadania, como de Carnópolis de Minas e de Carmo da Mata. E recebeu também incontáveis condecorações. Foi membro de diversas instituições, e aqui nós temos a foto de quando ele assumiu como membro da Academia de Letras do Brasil, seção Minas Gerais, em 2011. Foi membro da Academia Mineira Maçônica de Letras, da Arcádia de Minas Gerais, da Loja Maçônica General Moreira Sampaio, da Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência, da Sociedade Mineira de Engenheiros e do Elos Clube. Como membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, ingressou como associado efetivo em 18 de maio de 2002, ocupando a cadeira número 31, cujo patrono é o historiador Lúcio José dos Santos. Ele foi um estudioso da heráldica, tanto é que participou da comissão que criou o atual brasão do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Fez parte de uma comissão criada pela presidência deste instituto, que estudou e fez sugestões para eliminar do belo monumento à terra mineira erguido na Praça Rui Barbosa de Belo Horizonte os nomes de 3 pessoas nele falsamente apresentados como sendo de inconfidentes. Infelizmente, o Dr. Zumpano nos deixou no ano passado, em 14 de outubro, deixando um imenso legado. Bom, agora eu vou falar sobre o patrono da cadeira número 31, o historiador Lúcio José dos Santos, que nasceu no dia 27 de julho de 1875, em Cachoeira do Campo, município de Ouro Preto. Ele era filho dos coronel João Inácio da Costa Santos e da dona Blandina de Figueiredo Santos, famílias tradicionais de Cachoeira do Campo. Casou-se com dona Josefina de Figueiredo Santos, tendo tido 9 filhos. A formação do historiador, ele começou a sua instrução primária em Cachoeira do Campo. Aos 13 anos foi para o Seminário de Mariana, onde fez o curso secundário de 1888 a 1892, e os seus estudos preparatórios foram no Ginásio Mineiro, prestando os exames na Escola de Minas de Ouro Preto. Em 1900, então, ele diplomou-se em engenheiro de Minas
e foi o primeiro aluno da classe premiado com uma viagem à Europa com apenas 25 anos. Os senhores se imaginem, em 1900, viajar à Europa, né? A dificuldade que não deve ter sido. Em 1908, formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito, em São Paulo. Bom, qualidade de destaque desse historiador, que era um excelente orador. Segundo a literatura, ele tinha voz firme, pausada, ótima dicção, raciocínio lúcido, coerente e lógico. E uma imensa simpatia. Falava e escrevia inglês, espanhol, alemão, francês e latim. Tinha uma facilidade imensa de discorrer em conferências e palestras sobre assuntos diversos como teatro, ensino, história, didática, crítica, religião e, sobretudo, assuntos técnicos de engenharia. Na sua carreira profissional, eu gostaria de destacar que, em 1901, quer dizer, com um ano apenas de formado, ele foi nomeado professor substituto interino da terceira seção da Escola de Minas, Ouro Preto, e logo depois foi nomeado professor efetivo. Lecionou diversas disciplinas como resistência dos materiais, estabilidade das construções, máquinas térmicas, mecânica racional e aplicada, portos, rios e canais. Em 1922, assumiu por concurso na Escola de Engenharia em Belo Horizonte a cátedra de portos, rios e canais. Em 1924, foi convidado pelo presidente Raul Soares para o cargo de diretor de instrução pública no estado de Minas Gerais. Foi condecorado também pelo governo alemão e sucedeu, pelos seus méritos, ao primeiro reitor da UFMG, professor Francisco Mendes Pimentel, para o biênio de 1931 a 1933, recebendo merecidamente o título de magnífico. Então, aqui nós temos essa foto retirada da galeria dos ex-reitores da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele foi membro também de diversas instituições, como do Conselho Universitário da Universidade do Brasil, da Academia de Ciência de Minas Gerais, da Academia de Letras, Sociedade Mineira dos Engenheiros, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Ocupou diversos cargos públicos junto ao governo de Minas, porém, a sua atuação política foi ofuscada pelas suas qualidades de cientista, historiador, professor, jornalista, crítico, orador, escritor e poliglota. Ele era muito religioso e, ao lado de toda a sua cultura, títulos e dons oratórios, cultivava a fé com amor, dedicação e carinho, tendo sido membro de várias associações de fundo social, filantrópico e religioso. Inclusive, foi o terceiro franciscano na ordem com o nome de Irmão Boaventura e confrade de São Vicente. Dirigiu o jornal Horizonte, da Diocese de Belo Horizonte, presidindo o Círculo Católico e o Centro Dom Vital de Minas Gerais. Tem diversas publicações em livros, revistas, jornais e fez palestras sobre assuntos técnicos, didáticos, culturais, históricos, filosóficos, sociais e religiosos. Publicou, por exemplo, o livro Hidrotécnica, em 4 volumes, um dos melhores trabalhos especiais no Brasil, que até hoje serve de base para o assunto. Escreveu sobre problemas das estradas de rodagens em Minas, que, pelo tema, continua bastante atual. Escreveu sobre o domínio espanhol, publicou, né, sobre o domínio espanhol no Brasil, a segunda viagem de Pedro I a Minas, a religião em Minas, o cristianismo e a atualidade, e sobre o divórcio. Em 1926, publicou a História de Minas Gerais, um resumo para uso didático. O autor afirmava que procurou dar um tom simples e despretensioso a esse livro, de modo a torná-lo próprio para escolas, daí mostrando grande
interesse dele na área de didática e educação. Nesse livro, ele aborda desde as origens, o território mineiro, o indígena, as entradas, a Inconfidência, o primeiro e segundo reinados, a República até Minas Gerais, nas ciências, letras, artes e indústria. E, por fim, eu deixei por último essa publicação dele, de 1922, que é sobre a Inconfidência Mineira, para comemorar o centenário da independência no Brasil, que essa obra depois foi publicada como livro em 1927. Então, eu escolhi uma frase que tem nesse livro, que apesar de ter sido escrita, um trecho, né, do livro, em 1922, continua atual. Aqui tem a vista do livro, e é o seguinte, ele diz nesse livro o seguinte: hoje, mais do que nunca, precisamos ancorar no mais profundo de nosso ser essa convicção de quanto vale um ideal nobre e elevantado, porque a época é de gozo e materialismo. Só se consegue conservar o que se consegue defender. Quem é incapaz de sacrifício é incapaz de amor, é incapaz de patriotismo. Vejam, senhores, isso escrito em 1922 continua atual. Ele veio a falecer em 19 de dezembro de 1944, aqui em Belo Horizonte. Bom, encerrando, então, essa apresentação, eu gostaria de dizer que quando eu estive no Instituto Histórico para escolher qual cadeira que eu gostaria de ocupar, eu fiquei muito em dúvida devido a várias cadeiras de patronos tão ilustres e tão importantes para a nossa história. Aí fui lendo um pouquinho de cada um, e quando, então, eu li sobre o historiador, doutor Lúcio José dos Santos, alguns dados que me chamaram a atenção. Um deles é o fato de ele ter sido reitor da antiga Universidade de Minas Gerais, hoje, Universidade Federal de Minas Gerais. O fato dele ter sido professor da Escola de Engenharia, na UFMG, onde eu me formei. E o fato dele ter escrito o livro Inconfidência Mineira, Papel de Tiradentes na Inconfidência Mineira. De alguma forma, eu me senti ligada a ele, talvez por ser descendente de Tiradentes, né? Bom, então, uma vez escolhido o patrono, eu fui estudar um pouquinho sobre o meu antecessor, Dr. Eurípides Santos Umpano. E, com muita surpresa e alegria, eu descobri, né, lendo os materiais sobre ele, que ele foi membro da comissão da construção do campus da UFMG. E que, em parceria com o Dr. Alberto Mazzoni, projetou o Instituto de Pesquisas Radioativas da Escola de Engenharia da UFMG, atual CDTN, instituição na qual eu tenho desenvolvido toda a minha vida profissional. Então, com tantas ligações, como eu comecei a falar no início da palestra, que a vida ela tem ligações e que essas ligações vão se cruzando, né? Eu espero honrar o meu antecessor e o patrono da cadeira número 31. Eu gostaria de agradecer, então, ao presidente, Dr. Luiz Carlos Abrita, ao secretário-geral, Dr. Antônio Carlos de Albuquerque, por me acolherem nessa instituição, ao membro efetivo, Dr. Iácones Batista Varga, que tão carinhosamente, eu posso dizer, falou da minha vida, falou da vida da minha família. Eu agradeço imensamente, até com muita emoção. Agradeço em especial meu pai, Adalberto Guimarães Menezes, titular da cadeira número 71, de Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, meu grande incentivador e meu modelo de vida. Ao doutor Sérgio Zumpano, filho, doutor Sérgio Zumpano, que gentilmente me presenteou com livros do doutor Zumpano, seu pai. E agradeço a todos que, de alguma forma, contribuíram para eu me tornar membro desta Casa de João Pinheiro. Obrigada.
Com a palavra, o presidente do Instituto Histórico, doutor Luiz Carlos Abrita, para o encerramento da sessão. Associadas, associados, membros da família, da empossada, não vou propriamente encerrar, porque talvez haja oportunidade de alguém se manifestar posteriormente. Quero apenas dizer que é um prazer muito grande receber essa figura de projeção internacional, Maria Ângela Barros Menezes, e o Instituto se engrandece. A participação da mulher é cada vez maior no mundo. Agora mesmo, nós vimos nas Olimpíadas de Tóquio 48,8% de mulheres. Quer dizer, praticamente igual a participação de homens e mulheres. Eu que propugnei desde o primeiro dia na presidência do Instituto para aumentar o número de mulheres, vou continuar nessa luta e espero que nós atinjamos em breve esse percentual. Não sei quando, mas um dia ele vai ser atingido, com certeza. Disse o brilhante associado Iáconos Batista Vargas que a Maria Ângela é uma embaixadora do Brasil no setor cultural, levando a várias partes do mundo essa cultura brasileira, com a sua cultura, com a sua dignidade, com a sua capacidade de reunir as pessoas. E isso é importante para nós, que projeta o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais além todas as fronteiras. Então, realmente, nós ficamos satisfeitos. O Instituto se engrandece com mais essa posse. Nós tivemos outros membros notáveis que participaram, também que tiveram a sua posse há pouco tempo, e o Instituto está, apesar dos pesares, apesar de tudo, fortificado, e esperamos que, brevemente, possamos ter uma sessão presencial. Em breve, nós voltaremos. Bem-vinda à casa de João Pinheiro, Maria Ângela. Seja feliz aqui, junto no nosso meio. Muito obrigado.